Glória a Deus, eu salvo a igreja com a graça e a paz, amém? Amém. Estou com o coração alegre, já me emocionei. Estamos no nosso primeiro culto da família de 2016. E famílias que são projetos do Senhor. E eu quero declarar algo aqui agora, levando suas mãos bem alto, que eu vou declarar que a sua família é projeto do Senhor. Conversando com o papai essa semana, pedindo por um tema, pedindo por um versículo que ele me mostrasse, que ele falasse ao meu coração. E ele me deu 2 versículos que falam fortemente ao meu coração. O primeiro foi Atos e o segundo Malaquias. E Atos vai nos trazer à memória uma promessa debaixo do nosso lar. E Malaquias, a restauração e o avivamento na intimidade. Então eu gostaria que todos abrissem Atos 16, 31. Glória a Deus. Vamos passar do 29, aliás. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por mais um culto. Obrigada pela tua presença, porque nós já conseguimos sentir, Pai, a tua presença, uma atmosfera diferente aqui na tua casa, na tua igreja. Senhor, abençoa as famílias da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa alcançá-las no mais íntimo, no mais profundo, Senhor. Que o Senhor possa falar aos corações, que a tua palavra seja entregue e ecoe no mais profundo dos corações. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa me usar e que eu diminua, para que o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom, se nós formos parar para pensar, se nós formos reparar na Bíblia, ela começa em um jardim, mas ela termina em uma ceia, ou seja, na mesa. E hoje nós vamos olhar para o lugar mais comum, só que também o mais sagrado da nossa casa, a mesa. Então o tema que eu escolhi, que Deus me deu para esta mensagem é o altar da família, a mesa como lugar de promessa e restauração. Glória a Deus. Nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, mas nós precisamos lembrar que o nosso lar, a nossa casa, é a célula principal desse corpo. Porque se a mesa da sua casa vai mal, o altar da igreja vai sentir esse reflexo. Porque o nosso ministério começa na nossa casa. O nosso ministério começa com a nossa família. E porque nenhuma mesa é neutra. Nós não podemos enxergar a mesa simplesmente como um móvel de madeira, porque ela é um ambiente espiritual que carrega conversa, valor, direção, cura, amor, acolhimento. É no diálogo ali naquela mesa que você pode alcançar um familiar seu. E aí nós vamos para o primeiro tópico, que é o lar debaixo da promessa. Que Atos nos traz exatamente isso. Fazendo um breve resumo de Atos, Paulo e Silas, eles foram presos. E o carcereiro, ele recebeu ordem para que eles não
num cárcere interno, com os pés presos no tronco. Só que por volta ali da meia-noite, houve louvor e oração a Deus, feito por Paulo e Silas. E os presos ao redor ouviram, até que de repente teve um terremoto. E esse terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas, soltou correntes. E o carcereiro ficou desesperado, porque ele achou que todo mundo havia fugido. E aí ele tentou se matar. Mas Paulo gritou: não se mate, estamos todos aqui. E aí veio o que eu quero dizer para vocês, o ponto principal. O carcereiro, prostrado com medo, ele pergunta para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para ser salvo? E o que eles responderam? Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Não somente o carcereiro, mas ele e a família dele. Ele perguntou só sobre ele, só sobre a salvação dele. Mas a família também seria salva se ele cresce no Senhor. E o que esse versículo quer nos dizer é que nós nos deparamos aqui com um homem desesperado, um carcereiro que estava prestes a tirar a própria vida. Mas Paulo e Silas gritam uma palavra que atravessa os séculos, porque até hoje essa palavra é viva, até hoje essa palavra tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós só precisamos crer, porque nós somos a diferença no nosso lar. Nós estamos aqui na presença do Senhor, conhecendo Ele verdadeiramente. Nós somos o canal na nossa casa. Nós somos a luz na nossa casa. E Deus não quer salvar apenas a mim ou apenas a você. Deus não quer salvar um indivíduo isolado, mas Ele quer salvar, Ele quer redimir famílias. Porque o projeto de Deus nunca foi salvar apenas o indivíduo isolado, mas redimir família, restaurar a família. Porque o projeto dele é a família. O carcereiro, ele recebeu uma promessa que abrangia a sua linhagem. Por isso foi tão importante essa pergunta, porque nos lembra que a salvação da casa, ela começa com a nossa postura. Porque nós somos a fonte que precisa jorrar Jesus na nossa casa. O nosso comportamento, a nossa atitude precisa refletir esse Deus no nosso lar. Se você crê, a sua mesa passa a estar sob a jurisdição do reino. E muitos de nós aqui hoje estamos segurando essa promessa. Mas nós precisamos soltar. Precisamos entender que a salvação da nossa casa não vai acontecer num passe de mágica, mas no processo da convivência, no processo do acolhimento, do confronto em amor. Porque o nosso Deus, Ele confronta em amor. E nós precisamos ser um reflexo dele, o exemplo dele em casa, para os filhos, para a esposa, para o marido. A salvação, o Salvador, ele entra pela porta da frente através de você. Mas só se estabelece quando nós sentamos à mesa para falar aquilo que ainda não foi dito, para liberar aquele perdão que ainda não foi liberado, para passar a enxergar os filhos, para passar a enxergar os pais, para passar a enxergar a esposa, o cônjuge. Glória a Deus. Só que nós precisamos entender que nós precisamos escolher bem
espiritual. Porque quando você decide santificar a mesa da sua casa, você está materializando a promessa de Atos. Você está tornando real a promessa que existe em Atos. Crê no Senhor, você e tua casa será salva. Glória a Deus. E é aí que o seu lar, ele deixa de ser apenas um teto e passa a ser um território debaixo da manifestação do poder de Deus. O que nos leva à teologia da mesa e o comum de Deus. Porque sim, Deus fala no comum do dia a dia. Deus fala no momento em que você senta com o seu filho e pergunta como foi na escola. Deus fala no momento em que você senta com o seu cônjuge e pergunta o que aconteceu no trabalho. Ou no momento em que você vai levar o seu filho na escola. Ou quando você entra para o quarto para orar pela sua família. O tempo inteiro Deus fala. E quem tem ouvidos, ouça. Só que muitas vezes nós buscamos respostas de Deus apenas nos cultos. Mas existem respostas que Deus não vai te dar no culto. Mas Ele te entrega enquanto alguém da sua casa te olha nos olhos. Enquanto alguém da sua casa se abre com você. No decorrer da Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele revelou quem ele era no partir do pão. Porque cada mesa que ele se sentava revelava o reino. Então Jesus é o nosso maior exemplo, porque ele era conhecido por se sentar à mesa com pessoas e não importasse quem. Mas na mesa ele não apenas alimentava o corpo, mas revelava a sua identidade. Então é na mesa que nós podemos apresentar o nosso Jesus. O amor do nosso Jesus. E quando você está à mesa com seus filhos, com seu cônjuge, e você decide ouvi-los com amor, você está tornando visível o que Cristo carrega. Quem Ele é. A essência que Ele carrega. E essa essência que existe em você, por meio dele. E às vezes, a restauração que você busca na oração de joelhos é liberada em uma conversa mesmo. Às vezes, aquilo que você pediu em oração se realiza numa mesa. E o que Deus quer perguntar para as famílias aqui hoje é se vocês têm se sentado à mesa com os seus. Glória a Deus. Porque há conversas que destravam o que você tentou resolver em oração. Há conversas que precisam ser feitas e que ainda não foram. Existem ministérios travados porque ainda não teve seu momento de mesa com a sua família. Meu Deus. Isso é o avivamento do comum. É o Espírito de Deus soprando entre uma frase e outra.
bênção no teu lar. Seja a fonte que jorra a essência do Senhor. Porque a tua família é projeto de Deus. E a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Jesus está aqui. E Ele já enviou nos lares de vocês. Malaquias 4, 5 e 6 vai nos trazer à memória a restauração e o avivamento da entidade, o avivamento do comum. E lá diz assim, Malaquias 4, 5 e 6: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse versículo que diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Esse é um movimento de conversão de corações. Que eu ouso dizer que raramente acontece em público, mas na proximidade, dentro do lar. Na intimidade, dentro do lar. Malaquias, quando fala de converter o coração, ele quer dizer, isso é um milagre de sensibilidade. É quando o pai passa a enxergar o filho, a mãe passa a enxergar o filho, e vice-versa. É o filho voltando a admirar o pai, e o pai voltando a ouvir o filho. É perdão sendo liberado, é relacionamentos sendo restaurados, a aliança sendo reavivada. Porque a tua família, a tua preciosa aliança. Porque Jesus ama a família. Nós precisamos entender que o avivamento não é barulho, é transformação de vida. Então existem momentos em que uma pregação no púlpito vai nos destruir. Sim. Mas é a comunhão à mesa que vai nos curar. É a comunhão à mesa que vai trazer reconciliação de pai com filho, filho com pai. É o casal. O que a mesa da sua casa tem alimentado? O silêncio? A distância? Ou a presença que reacende o Espírito? E por que isso é tão importante? Porque as mesas que você frequenta alimentam algo. Você precisa saber o que essas mesas têm alimentado em você e na sua família. A pergunta de Deus para nós hoje é: o que a mesa da sua casa tem alimentado? Tem alimentado o silêncio? A distância? A crítica? O julgamento? A falta de perdão? Ou tem sido um lugar onde o coração se abre e a presença dele vem? Nós vivemos tempos de mesas vazias, mesas de silêncio, onde muitas mesas ecoam a ausência de alguém, a perda de alguém, ou até mesmo alguém no seu lar, ou muitas vezes nem
momento na sala de frente à TV e outro na mesa sozinho? Onde está o altar da tua família? Malaquias 4:6 mostra que o último estágio antes de uma grande manifestação de Deus é a reconciliação familiar. O que você está esperando para ligar para aquele familiar e pedir perdão? Você pode não ter feito nada, mas você precisa, lá no seu íntimo, liberar o perdão. E o que você tem esperado? Você é luz na tua casa. Jesus quer levar a história da salvação através de você para o seu lar. Ele quer cumprir a obra que Ele começou. Mas Ele não vai cumprir enquanto você estiver parado, ou enquanto você não reavivar o altar da tua família. Há mesas que aproximam de Deus e outras que aos poucos afastam. E a restauração familiar, ela começa quando a mesa vira um lugar de confronto em amor, de acolhimento do Evangelho. A mesa é onde Deus te lembra quem você é nele e o que você pode fazer através dele, sem precisar de um culto. Apenas a essência e a humildade do Senhor. É ali, na honestidade do lar, que as máscaras caem, que a renovação acontece. E renovação não é só uma emoção de culto, mas o discernimento que nasce de uma simples pergunta: como você realmente está? Está tudo bem? Quer conversar? Posso orar por você? Jesus te ama. Jesus nos ama. Jesus ama a nossa família, o nosso maior ministério. Igreja, a promessa de Deus para a sua família não caducou. A promessa de Deus para a tua família, ela continua viva. Ele está disposto, Ele quer fazer, Ele vai fazer. Então se desprenda e comece a levar esse evangelho na tua casa. Seja intercedendo pelo seu filho, seja intercedendo pela sua mãe, seja lendo um versículo, ou simplesmente o seu comportamento que precisa refletir Cristo. Se o seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais está quebrado, a mesa é o lugar do conceito. É por isso que a Bíblia começa num jardim e termina numa mesa, para nos mostrar a importância da comunhão. Porque se nós queremos alcançar vidas lá fora, nós precisamos começar no nosso lar. Os primeiros a serem alcançados precisam ser a nossa família. O avivamento não acontece apenas no culto, ele pode acontecer na sua família, na sua casa. Eu não sei se todas as famílias da igreja têm o costume do culto no lar. Lá em casa a gente tem, toda segunda. Experimenta fazer um culto no lar na sua casa. Porque a sua casa ela vai começar a
começar de um jeito e quando o culto no lar acabar, ela terminar de outro. O culto no lar é a oportunidade de você alcançar o seu pai, a sua mãe, o seu neto, o seu bisneto, a sua família. Porque Jesus quer ver esses bancos vazios, cheios de família. E vai começar a partir de você. O avivamento bíblico termina com o coração dos pais voltado para os filhos. Porque uma família que come junto, uma família que ora junto, é uma resistência contra o caos do mundo lá fora. Uma família que ora junto é uma família forjada por Deus. Nada derruba. É aquela casa firmada na rocha, sabe? Que pode vir vento, pode vir o que for que não derruba. Jesus quer te lembrar nessa noite que aquele filho que se afastou, ele vai voltar. Que aquele pai, aquela mãe que está sofrendo enfermidade será curado. Que relacionamentos de irmãos serão restaurados. Que a sua família será salva, liberta, restaurada, alcançada por esse amor que a gente experimenta, que é mais, mais e mais. Porque nós somos fonte que jorra Jesus. Não aceite uma casa onde cada um come em um lugar, ou de frente para uma TV. Resgate o altar da mesa. Mesa é tempo de qualidade, não só com a sua família, mas com Jesus. Porque quando você se senta à mesa com a sua família, Jesus está lá no meio. E porque a palavra dele precisa ser o prato principal. Quando o coração se abre no ambiente familiar, a presença desse Deus preenche o vazio. A presença do nosso Deus aproxima quem está afastado. A presença do nosso Deus, ela conforta quando há ausência de algum familiar, quando há perda de algum familiar. Porque só o Senhor preenche o vazio. Entre um café e outro, entre o almoço e a janta, entre um me perdoa e um eu te amo, o Espírito de Deus desperta.
terão tido um avivamento em seu lar. Eu convido vocês a limpar as mesas da sua casa, tirar as mágoas, os celulares, a indiferença, a falta do perdão, coração endurecido. Peça para que o Senhor ele esteja ali, que Ele faça um limpo ali, que ali só haja restauração, libertação, cura, amor, acolhimento. Cuidado e zelo para os seus, para aqueles que vocês os amam. Declare que a promessa de Atos 16 ela está ativa. A tua família será salva, a tua família será alcançada. E nós somos as ferramentas. Eu creio que os irmãos já entenderam o ponto principal da mensagem. O lar debaixo de uma promessa. E Deus me mostra aqui nessa igreja lares debaixo de promessas que Ele ainda vai cumprir. Orem, igreja. Orem para que o espírito de Elias, como diz aqui, que traz essa conversão de corações, visite cada lar, visite o seu lar. Haverá avivamento, haverá restauração, haverá perdão, aproximação, renovação de alianças. Casais que acham que já não tem mais jeito, Deus ama casamentos. Eu quero orar pela igreja, uma oração que vai mover céus. Eu convido a igreja a se colocar de pé para que a gente possa mover os céus no nosso favor. Porque o Espírito Santo de Deus está olhando por nós. Porque Ele tem escutado orações. Porque Ele tem escutado súplicas. Feche seus olhos. Senhor, nós consagramos as mesas das nossas casas hoje. Que elas deixem de ser neutras e passem a ser altares de restauração. Cumpre, Senhor, em nós a promessa de Malaquias 4:6. Converte os